Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Amados, estamos mais um dia juntos para concluirmos o Evangelho segundo Mateus. Hoje entramos no 12º e último dia de exposição desse Evangelho. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje eu estarei expondo os capítulos 27 e 28. No capítulo 27, nos versos 1 e 2, narram o remorso e o suicídio de Judas. O final de Judas foi muito diferente. Já tinha amanhecido a sexta-feira, quando Judas foi informado de que Jesus fora condenado pelo Sinédrio e, segundo o costume, foi a Pilatos para que este confirmasse sua condenação. Sentiu remorso, mas não se arrependeu. Arrependimento é uma mudança das decisões mal tomadas que afeta as ações, as quais, daí em diante, tornam-se retas. Por outro lado, o remorso só afeta as emoções. Nesse caso, não há mudança de conduta. Esta segue na mesma direção do mal já iniciado. Judas sentiu que seu plano de forçar Jesus a implantar seu reino tinha fracassado. Percebeu que, na realidade, o matariam, e a culpa era toda dele. Foi aos chefes dos sacerdotes para lhes devolver as 30 moedas, possivelmente esperando que eles desfizessem o negócio que tinham feito. Mas eles já tinham alcançado seu propósito. Não voltariam atrás só porque ele estava emocionalmente destruído. Quando Judas lhes disse, pequei traindo sangue inocente, responderam-lhe, que nos importa? Dane-se você. Isso colocou Judas em uma depressão muito profunda. Segundo Mateus, lançou o dinheiro no santuário e foi se enforcar. Mas em Atos, lá no capítulo 1, verso 18, diz que ele foi se enforcar, mas ali ele caiu de cabeça e seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras todas se derramaram. O cinismo manifestado pelos sacerdotes em sua conversa com Judas sobre o inocente se tornou legalismo ao administrar as 30 moedas de Judas. Não quiseram colocá-las na arca das oferendas, porque sendo preço de sangue, poluiria o tesouro do templo. Resolveram usá-las em uma obra de caridade pública. Contudo, não podia ser algo que beneficiasse os judeus, pois eles acabariam se poluindo, e como sacerdotes, não podiam promover nenhuma impureza legal para ninguém. Sem querer, fizeram um monumento de morte para a culpa. Compraram o campo do oleiro e fizeram um cemitério para sepultar estrangeiros. Trocou de nome, Campo de Sangue. Ficou mais apropriado para a sabedoria popular que, muitas vezes, perpetua certos nomes contrariando os poderosos. Mateus diz que desta maneira se cumpriu o dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Dos versos 11 a 31, nós temos o julgamento perante Pilatos. Mateus registra 2 perguntas que Pilatos fez a Jesus. Nelas, aparece sua clara intenção de produzir uma decisão política em lugar de uma decisão justa. Era o que as autoridades judaicas desejavam. É você o rei dos judeus? Indagou. No ambiente frio do tribunal, sua primeira pergunta, devido à vacilação natural de seu caráter, acentuada pela surpresa, ressoou quase como um reconhecimento. Quando perguntou, é você o rei dos judeus? As autoridades judias se alarmaram. Não queriam interrogatório, não tinham provas. Se Pilatos perguntasse muito, descobriria suas maquinações. E quem sabe que sentença daria?
guardaram assustado silêncio, esperando que a resposta de Jesus lhes permitisse aumentar suas acusações de rebelião contra Roma e conseguir que o condenasse por delito de lesa majestade, cuja pena era a crucificação. Tu o dizes, respondeu Jesus. Foi tudo o que disse no processo inteiro. Era uma pergunta sobre seu messianismo e a respondeu positivamente. Só respondeu a esse tipo de pergunta em todos os interrogatórios a que foi submetido, perante Caifás, Pilatos e Herodes. Sua resposta sem complicações nem ansiedades, como quem afirma uma verdade tão evidente que ninguém pode duvidar, se impôs na mente de Pilatos como uma realidade indisputável. Os dirigentes judeus notaram isso e desordenadamente aumentaram as acusações: rebelião, blasfêmia, usurpação do título de rei. Jesus não disse nada. O silêncio perante qualquer calúnia foi e ainda é sua melhor resposta. Por que as pessoas se defendem tanto quando são caluniadas? Será por escutarem alguma verdade que tentam esconder? Se o que se diz for verdade, mais cedo ou mais tarde virá à luz. Nada se ganha em ocultá-la. Se não for verdade, a mentira também será descoberta, às vezes mais claramente que a verdade. Nos dois casos, o silêncio é a melhor resposta. Pilatos não podia crer. Não ouve o que dizem contra ti? Perguntou. Jesus não disse nada, e Pilatos ia de assombro em assombro. Não sabia o que fazer. Condená-lo por quê? Qual era o delito que o condenava? Havia pessoas o acusando, mas em um julgamento isso não é suficiente. Tem que haver uma falta, um crime que a lei condene. E este não é o caso, pensava Pilatos. Que faço? De repente lhe ocorreu uma ideia e a pôs em prática imediatamente. Deixaria a decisão nas mãos do povo. Cada ano, na festa da Páscoa, era costume soltar um prisioneiro, segundo a vontade do povo. Geralmente eram prisioneiros políticos, cujos delitos sempre estavam acompanhados de outros crimes contra as autoridades romanas ou contra pessoas que eram favoráveis ao império. Naquela Páscoa específica, havia um prisioneiro famoso, chamava-se Barrabás. Estava sentenciado à morte. Seu delito? Tinha-se pronunciado Messias com poder suficiente para controlar o mundo e estabelecer uma nova ordem. Pilatos movia-se entre essas vacilações, quando entrou no tribunal um mensageiro com uma carta de sua esposa. Era o resultado de um sonho que ela tivera. Não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Foi a mensagem enviada a Pilatos. Os sacerdotes e dirigentes do povo continuaram instigando a população. Pilatos se viu obrigado a perguntar ao povo: a qual dos dois querem que lhe solte, a Cristo ou a Barrabás? A Barrabás, gritou a multidão. Não havia dúvida, preferia os reinos deste mundo. E o que vou fazer com Jesus, o Cristo? Novamente perguntou Pilatos. A multidão disse: crucifica-o. Por qual crime? Voltou a perguntar, já angustiado pelo terrível curso que tomavam os acontecimentos. Crucifica-o, crucifica-o, seguia gritando a multidão descontrolada. Um tumulto começou a se formar, e isso preocupou mais a Pilatos que o próprio julgamento. Pediu água e lavou as mãos num gesto inútil. Estava sujando as mãos com o sangue do justo, o verdadeiro rei do universo, e a água não lava essa mancha. O pior era que ele sabia o crime que estava cometendo. Sou inocente do sangue deste justo, sentenciou. O povo fez o mesmo, usurpou a atribuição de julgar-se a si mesmo. Só que não se declarou inocente como Pilatos. Declarou-se superior. Que seu sangue caia sobre nós e nossos filhos, gritaram as pessoas. Toda aquela geração de judeus pagará seu crime no tribunal de Deus.
fizeram-se superiores ao Messias, superiores ao Rei, agindo como se dissessem: sabemos o que estamos fazendo, nada nos acontecerá. Pilatos soltou Barrabás e mandou que os soldados açoitassem Jesus. Foram desumanos. Depois o entregou para que o crucificassem. Em momento algum pronunciou a sentença. O mais perto que esteve de proferir a sentença a respeito dele foi quando disse: não vejo neste homem crime algum. Na verdade, não tinha nenhum delito e era o rei. Nos versos 27 a 31, Jesus é entregue aos soldados. As pessoas inferiores na escala do poder imperial estavam acostumadas a ser duras, intransigentes e cruéis. Nem sempre, mas muito frequentemente sim. Os soldados levaram Cristo ao pretório. Tinham autorização de Pilatos para açoitá-lo. Por que não nos divertimos um pouco? Pensaram. Reuniram toda a tropa e o rodearam, Jesus no meio, e começaram a festa. Primeiro o despiram, talvez só para colocar um manto escarlate sobre seus ombros. Se isso era tudo o que desejavam, bem poderiam haver colocado esse manto sobre as roupas que ele usava. Não era suficiente. Nu era um espetáculo de maior ridículo. Seu corpo sem nada e a turba de soldados romanos, acostumados às atitudes mais grotescas da família humana, era algo extremamente repulsivo. Sua falta de consideração por outros era conhecida em todo o império. As pessoas os temiam e, com razão, queriam escarnecer de Jesus e usariam todos os recursos para que a brincadeira fosse superlativa. Depois de colocar o manto real sobre seu corpo, puseram-lhe uma coroa de espinhos, feita por eles ali mesmo. Um cano qualquer lhe serviu de cetro para o grotesco disfarce real que estavam construindo. Puseram-no em sua mão direita. Estava preparado. O rei, em traje completo, estava diante deles e eles se declararam seus súditos. Ajoelharam-se diante dele. Salve o rei dos judeus, zombavam. Ignoravam que estavam dizendo a verdade. Se soubessem que era realmente o rei, em vez de escarnecer, teriam experimentado pânico jamais sentido em todas as suas batalhas. Mas ali estavam, ditosos em sua ignorância, cruéis em seu poder inferior, atrozes em seu deleite. Cuspiam nele e o golpeavam, escarneciam dele, e ele permanecia calado. Quando saciaram o constante apetite faminto de crueldade e agressão, o vestiram de novo, com as suas próprias roupas, e foram com ele para o lugar da caveira. Nos versos 32 a 38 do capítulo 27, nós temos a crucificação. Junto à crueldade humana, há sempre um pouco de bondade. No caminho, encontraram um homem simples chamado Simão, um estrangeiro de Cirene, cidade da Líbia, na África. O que fazia em Jerusalém? Possivelmente era um peregrino judeu que estava ali para a festa da Páscoa. Havia uma importante sinagoga em Cirene. Os soldados o obrigaram a levar a cruz de Jesus. Ele, sem resistir, carregou. Evidentemente, depois se converteu, porque seus filhos, Alexandre e Rufo, se tornaram importantes para a igreja cristã. Quando chegaram ao Gólgota, deram-lhe uma bebida, mistura de vinho com fel, para entorpecer seus sentidos e assim aliviar seus sofrimentos. Mas Jesus estava em uma missão para a qual necessitava de todos os seus sentidos em pleno funcionamento. Tampouco veio para não sofrer. O sofrimento pelos pecadores era parte da missão e devia cumpri-la até a morte. Não tomou. Em relação a isso, também havia uma profecia messiânica que dizia: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Salmo 69, verso 21.
Ao Jesus rejeitar e entregar-lhes o controle de sua vontade, seus algozes o crucificaram. Roma atestou que Jesus era o rei. Primeiro, os soldados repartiram entre si os seus vestidos e sortearam seu manto entre eles, sem perceberem que assim cumpriram o que as Escrituras diziam. Repartiram entre si meus vestidos, e sobre minha roupa lançaram sortes. Salmo 22, verso 18. Segundo, colocaram um letreiro sobre a sua cabeça que explicava a causa de sua crucificação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Terceiro, crucificaram 2 bandidos com ele, um à direita, o outro à esquerda, como se fosse o chefe de um bando. O colocaram ao centro, e era o chefe, não de bandidos, mas do reino dos céus e de todos os reinos. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isaías, falando do Messias, profetizara que quando derramasse sua vida até a morte, seria contado com os pecadores. Está lá no verso 12 do capítulo 53 de Isaías. Ao colocarem os 2 bandidos ao seu lado, identificaram Jesus como Messias. Os que passavam pelo caminho, representando todos os homens e mulheres comuns de toda a sociedade humana, meneando a cabeça, blasfemavam contra ele. Salva-te a ti mesmo, diziam. Se és filho de Deus, desce da cruz. E todos eram religiosos, cidadãos de Israel, membros do povo de Deus. Os chefes dos sacerdotes, com os mestres da lei e os anciãos governantes, representando todos os líderes do mundo, religiosos e políticos, escarneciam de Cristo, ridicularizando-o. Salvou os outros, continuaram dizendo os líderes, mas não pôde salvar a si mesmo. E é o Rei de Israel, que desça agora da cruz e creremos nele. Apesar de seu cinismo, sem querer, o proclamavam rei, porque se eles não falassem, até as pedras poderiam fazê-lo. Confiam em Deus, pois venha livrá-lo, agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Com essa forma de falar de Deus, não só escarneciam de Jesus, mas também ridicularizavam o todo-poderoso Deus universal. E eles se diziam líderes religiosos do povo de Deus. E os mesmos impropérios diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Dos versos 45 a 55 do capítulo 27, nós temos a morte de Jesus. Do meio-dia até as 3 horas da tarde houve trevas. Um poder superior ao sol ali estava. Era uma escuridão sobrenatural produzida pelo dedo de Deus. Às 3 horas da tarde, Jesus com voz potente exclamou, Deus meu, por que me desamparaste? Não fez essa pergunta com o objetivo de saber algo que não sabia. Não expressou sua dor para recriminar a Deus por haver se desentendido com ele. Disse isso para que se cumprisse a profecia do Salmo 22, verso 1, e para que todos, de então e de sempre, pudessem saber que também tinha cumprido a profecia de Isaías. Anunciara que devia pisar o lagar sozinho, e sozinho salpicar-se com o sangue que salva os redimidos. Está lá em Isaías, no capítulo 63, verso 3 e 4. Os escarnecedores ainda estavam ali e estarão sempre perto. Está chamando por Elias, disseram. Mas em meio aos zombadores, geralmente há pessoas de boa vontade, ainda seres humanos com misericórdia em seu íntimo. Um que ali estava interpretou a exclamação como forma de expressar sua dor e procurou uma esponja com vinagre para ajudá-lo a suportar o sofrimento. Outros interferiram em sua boa ação. Deixe-o, protestaram. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Não era salvação para si o que Jesus queria, mas salvação para os outros. E para assegurá-la definitivamente, repetiu sua exclamação com voz muito alta e entregou o seu espírito. As consequências de sua morte começaram a ser produzidas imediatamente. Afetaram o passado, presente e o futuro da raça humana.
efeitos no presente e o passado. No santuário, o sacerdote estava preparado para realizar o sacrifício da tarde. Acontecia invariavelmente cada dia às 3 da tarde. Eram 3 horas quando Jesus entregou o Espírito. O sacrifício diário verdadeiro. Desta vez, o verdadeiro Cordeiro Pascal tinha morrido no Calvário. Já não era necessário sacrificar nenhum cordeiro simbólico. No templo, o véu que separava o lugar do santo lugar do lugar santíssimo se rasgou em dois, de alto a baixo. Criou-se uma comoção. Ninguém jamais tinha visto o lugar santíssimo, salvo o sumo sacerdote. Ninguém havia sequer tentado olhá-lo. Se alguém fizesse isso, teria a morte certa, instantânea. Naquele momento tudo ficou visível e ninguém morreu. Assombro, efeitos no presente e o futuro. O evento que transforma a vida humana de maneira mais radical e profunda é a ressurreição. Quando Jesus morreu, houve um adiantamento da ressurreição final dos justos. Abriram-se os sepulcros, diz Mateus, e muitos santos que tinham morrido ressuscitaram. Efeito presente, saíram dos sepulcros. Porém, Mateus não fica somente aí, dá um passo para o futuro. Depois da ressurreição de Jesus, acrescenta, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Efeitos sobre a vida dos incrédulos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor, diz Mateus, e exclamaram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Até os endurecidos, calejados e insensíveis soldados que pouco antes estiveram torturando e zombando de Cristo, sentiram os efeitos de sua morte. Ao ver sua morte e tudo o que aconteceu, estavam seguros de que era o Filho de Deus. Que transformação! Eles eram só as primícias de todos os gentios que desse dia em diante chegariam à mesma conclusão, e foram muitos. Mateus diz que havia umas mulheres olhando de longe. Medo? Certamente não, mas não era um grupo de mulheres comuns. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Todas as mulheres que estiveram a serviço de Jesus, atendendo suas necessidades diárias e as necessidades dos discípulos, financiando seus gastos com os recursos delas mesmas. Do verso 57 ao 61 do capítulo 27, nós temos o sepultamento de Jesus. José de Arimateia manifesta publicamente sua fé em Jesus. José era um homem muito rico, bom e justo, membro do Sinédrio e um discípulo secreto de Jesus. Por temor aos judeus, não havia manifestado publicamente sua fé, porém a condenação de Jesus confirmou sua fé nele. Estava preparado para tomar uma posição definitiva e manifestá-la publicamente, e o fez. Foi a Pilatos, diz Mateus, e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. José expressou seu afeto por Jesus, realizando ele mesmo parte dos trabalhos de sepultamento. Tirou-o da cruz, ajudado por Nicodemos, o que Mateus não menciona. Envolveu-o em um lençol limpo e o pôs em um sepulcro novo que tinha cavado na rocha para si mesmo. Depois mandou que seus servos fizessem rolar uma pedra para a entrada do sepulcro e se foi. Desde esse dia, José de Arimateia foi ativo discípulo de Jesus, serviu no campo missionário e existiram tradições informando que Felipe, no ano 63 d.C., junto com outros 11 discípulos, o enviou das Gálias à Bretanha. Dos versos 62 ao 66 do capítulo 27, nós temos a guarda do sepulcro. Sepultaram Jesus na sexta-feira, pouco antes do pôr do sol. Era o dia de preparação para o sábado. No dia seguinte, depois da preparação, diz Mateus, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se apresentaram perante Pilatos com um estranho pedido. Embora a esta altura nada fosse estranho para eles, nem mesmo o fato de fazer esse pedido no sábado, caso totalmente proibido por sua própria lei.
Mas como, durante os 2 dias anteriores, tinham transgredido tantas leis, que uma transgressão a mais não lhes importava. Toda a sua preocupação consistia em silenciar Jesus para sempre. Seu pedido era que Pilatos pusesse uma guarda de soldados no sepulcro de Jesus, para evitar que seus discípulos roubassem o corpo e depois dissessem que tinha ressuscitado. Esse enganador, disseram-lhe, quando ainda vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Para evitar a ressurreição, queriam o selo romano no sepulcro e uma guarda de soldados. Pilatos concedeu, embora estivesse zangado com eles, sem nenhuma disposição de atender seus pedidos, cedeu, para se livrar de sua importunação e insistência, que já o deixavam aborrecido. Colocaram outra pedra no sepulcro e selaram-na, e deixaram os soldados guardando o sepulcro. Nada disso servia para alcançar o objetivo que eles tinham em mente. Apenas servia para revelar sua determinação de rejeição, de incredulidade e de obstinada persistência em seu desvio. No capítulo 28, dos versos 1 a 10, nós temos a ressurreição de Jesus. No domingo, muito cedo, Maria Madalena e a outra Maria, possivelmente a mãe de Tiago e José, foram ao sepulcro para ver se estava tudo em ordem. Lucas diz que foram para colocar especiarias aromáticas no corpo de Jesus. Quando de repente um anjo desceu do céu ao sepulcro, houve grande terremoto, mas o terremoto não removeu a pedra. O próprio anjo do Senhor que tirou a pedra, colocou-a de lado e se sentou sobre ela, vestido de branco imaculado, se mostrava luminoso e brilhante como um relâmpago. Ao sentir o terremoto e ver a força do anjo do Senhor removendo a pedra do sepulcro, os soldados que faziam a guarda do túmulo ficaram tremendo e caíram como mortos. Não tenham medo, disse o anjo às mulheres, quando estas viram o que tinha acontecido. Sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Até esse momento, as mulheres só sentiam um assombro da nova realidade, mas ao saírem dali foi só alegria, regozijo supremo, uma alegria tão intensa que colocou em seus corpos uma energia nova, alguma força real que produziu rapidez. Correram para dar a notícia aos discípulos, esperavam que essa correria não fosse detida até chegar a seu destino, para entregar a boa nova sem demora. Mas havia algo melhor, mais seguro que o anjo, mais evidente que o sepulcro vazio. O próprio Jesus saiu ao encontro delas e as deteve, não para trocar a ordem ou a mensagem do anjo, nem para retardar seu cumprimento, mas para tornar mais evidente e mais real o seu conteúdo. Saudou-as. Elas, ao vê-lo, se jogaram aos seus pés e os abraçaram. E com infinita devoção, com regozijo infinito, o adoraram. Não tenham medo, disse Jesus pela segunda vez. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Dos versos 11 ao 15, os judeus subornam os guardas. Enquanto as mulheres foram a caminho para o cenáculo, na casa de Maria, mãe de João Marcos, para dar aos discípulos a mensagem de Jesus, alguns dos soldados romanos voltaram para a cidade com um problema muito sério. Não tinham cumprido a missão que receberam. Tinham que cuidar do sepulcro até o 3º dia e evitar que durante esse tempo o corpo de Jesus desaparecesse. Se não cumprissem esse dever, teriam o mesmo castigo que deveria ser aplicado a um soldado encarregado de cuidar de um prisioneiro, se este escapasse, a morte. Não levaram o relatório diretamente aos seus superiores. Foram aos chefes dos sacerdotes, eles informaram tudo o que tinha acontecido. Imediatamente, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram para decidir o que fariam. Inventaram um plano falso com 2 elementos moralmente questionáveis: suborno e mentira.
Neste caso, foi envolvida uma quantia muito grande, muitas moedas de prata, diz o texto. Os soldados aceitaram um suborno e contaram uma mentira. Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos, disseram. Circulou a lenda dos líderes e muitos creram. Se isso chegar ao conhecimento do governador, disseram, nós o persuadiremos a vosso favor e vos livraremos de qualquer reprimenda, garantiram os líderes judeus. Os soldados receberam o dinheiro e fizeram como haviam sido orientados, e por isso essa versão dos acontecimentos se conta entre os judeus até o dia de hoje. Dos versos 16 a 17, Jesus aparece aos discípulos na Galiléia. Os 11 discípulos foram a Galiléia, diz Mateus, a montanha que Jesus lhes tinha indicado. Nada é mais agradável a Deus que a obediência. Revela aceitação, boa vontade, companhia, confiança, intimidade, desejo de agradar. Os 11 tinham obedecido à ordem de ir para a Galiléia, e ali estavam. Mas quando viram Jesus, uns ao vê-lo, movidos por fé, uma fé tão espontânea como genuína, o adoraram. Contudo, alguns duvidaram. Cristo estava ali diante deles, ressuscitado, visível, palpável, conversando. Ali terminariam com a história de suas vacilações para começar a nova vida sem os vai-e-vens da incredulidade. Dos versos 18 a 20 do capítulo 28, nós temos a grande comissão. Então Jesus se aproximou deles, diz Mateus, e lhes deu a grande tarefa, uma missão para cumprir. A missão não poderá ir muito longe sem poder. Todo poder me é dado no céu e na terra, disse-lhes Jesus. Tenho toda a autoridade necessária. Esse poder é para mim a base da missão que lhes ordeno e será para vocês a base de sua execução e cumprimento. O método da grande comissão foi estabelecido pelos 3 verbos que aparecem nela: ir, batizar e ensinar. Jesus lhes disse: indo, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E concluiu, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E assim, amados, terminamos a exposição de hoje e o Evangelho segundo Mateus. Queridos, eu gostaria de deixar para a reflexão dos irmãos a seguinte pergunta: depois de tudo que nós lemos a respeito do que Jesus padeceu, do que Jesus suportou, do que Jesus passou por cada um de nós para nos dar acesso a essa tão grande salvação, nós temos obedecido às suas últimas ordens? Temos nos envolvido no trabalho evangelístico, no trabalho missionário? Temos compartilhado as boas novas do Evangelho? Que cada um pondere a respeito de si mesmo no tocante a essas coisas. Amados, foi um prazer, foi uma alegria, foi uma satisfação poder estar com os irmãos mergulhado nas profundezas desse Evangelho glorioso que é o Evangelho de Mateus. Foi uma alegria poder estar esses dias todos com os irmãos. Que possa ter sido tão maravilhoso para os irmãos como foi para mim podermos examinar essas escrituras maravilhosas. Que Deus os abençoe e até a próxima exposição, se Deus quiser.